Fiquei alguns anos ali, no desenvolvimento mediúnico, alguns anos também, porque ninguém chegava e falava, olha, a incorporação mediúnica é assim, olha, você não é um médium inconsciente igual a tua mãe. Olha, a incorporação ela não é um processo mecânico, ele é um processo mental, emocional e que reflete no sistema nervoso. Né? Você sente desta forma e permite desta forma. Ele é um processo ali de alinhamento mente e coração. E o tempo foi passando até eu entender como isso funcionava, permitir ali a fluidez dos guias espirituais, né, que foram se aproximando, foram se, de alguma forma, ali se identificando. Esse grupo era um grupo de muita rigidez, muito próximo da minha mãe, né? Seu Benedito era daqueles dirigentes, né, familiares, que tinha o hábito de pegar o charuto aceso e encostar no médium para ver se estava incorporado, né? Eu convivi com isso. Ele nunca fez isso comigo, mas eu lembro ali com pouquíssimo tempo de trabalho, eu acredito que eu tinha participado de gira de caboclo ali, efetivamente, né, com a presença do pai caboclo, umas 3, 4 vezes. O guia-chefe pegou uma pemba, né, aquele giz calcário, né, com aquele formato de pegar na mão, pegou a pemba, colocou na minha mão física, né, na mão do caboclo, apontou o chão e falou, risca ponto. Eu queria morrer, sumir, desaparecer, mas aí o pai caboclo ventania, assim, né, calma, filho, não é você que risca. Ajoelhou, fez, escreveu e chamou o caboclo e falou, enrolou a língua na língua dele. Eu falei, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E foi. E aí foi, né, um tempo passando, né, vieram os processos, o Benedito fechou a casa, enfim, muita coisa aconteceu. E depois de alguns anos, eu trabalhando ali como médium de terreiro, começou a vir essa coisa, agora voltando no ponto, né, da necessidade de aprender sobre ervas. Essa necessidade, essa vontade, né, de querer saber. Eu não sabia por onde começar. Peguei alguns livros antigos, fui lá, né, o professor do Renato José, e algumas coisas que nós tínhamos disponíveis, né, do Molina, enfim, e tudo ali era muito parecido, né? Eu encontrava, inclusive, algumas inconsistências. Não estou criticando, porque sem eles a gente não estaria aqui. Não é isso, mas eu via, por exemplo, a mesma planta chamada de nomes populares diferentes aparecendo em diversos banhos. Então, ora aparecia como basílico, ora como manjericão, ora como manjeriquim, ora como alfavaca, e tudo é a mesma planta, né? Se a gente pensar, assim, o que nós estamos fazendo? Do que nós estamos falando? E depois que começa esse trabalho de ervas, isso é uma máxima que eu trouxe, né? A gente, quando falar de ervas, falar de acordo com, não ouvir dizer, simplesmente ouvir dizer. Eu percebi que naquele momento ali era o ouvir dizer, né? Mesmo escrito. E eu lembro que depois de alguns anos, eu nunca mais voltei àquela acuidade espiritual, aquela acuidade visual espiritual que eu tinha de criança. Nunca mais voltou daquele jeito. Mas ela foi voltando gradativa, e a espiritualidade e eu fomos desenvolvendo novos jeitos de se conversar, de se entender, né? Então, às vezes eu falo assim, olha, o mestre veio e falou tal coisa, eu os chamo de mestres, né? Eu não os limito a Umbanda, a nível de falar assim, olha, o pai caboclo veio, mesmo sabendo que na Umbanda eles militam, né, com esses arquétipos dessas formas. Eu sempre os chamo de mestres, porque eles estão em outros meios, em outras religiões. Eu não falo de banho só na Umbanda, falo em nível de magia natural, justamente para que tenha esse leque. E foi o que aconteceu. Eu comecei a pedir muito, né, entendimento, conhecimento, e um dos mestres se aproximou numa ocasião e ele não deixou claro, porque se alguém achar que a espiritualidade vem e dá o script completinho, tudo ali certinho, pode ter certeza que é quiumba. Ter certeza que é um obsessor brincando com você. Eles não vão te dar todo o script, eles vão te dar recursos, argumentos para que você trabalhe e encontre ali os seus caminhos. Uma ideinha aqui. Uma ideia, é exatamente isso, é aquela inspiração.
Né? A espiritualidade não vem aqui fazer por você, não vai incorporar em mim e resolver meu problema, de jeito nenhum. Isso eu aprendi bem lá atrás. Fala assim, eles vão nos inspirar aquilo. E eu lembro que o mestre se aproximou e falou, né, de uma forma bem ali, precisa, mas não completa, que era importante fazer um trabalho com ervas, sim, e era mais ou menos assim, não era uma pergunta se eu aceitava, né? Então, é importante que você faça um trabalho com ervas, e nós vamos te ajudar para isso. Aí eu, uau! E agora, com quem que eu vou estudar? Quem que eu vou procurar? O que que vai acontecer? Os olhinhos brilharam, a risada foi lá na orelha, né? Eu falei, uhul, vamos lá, vamos trabalhar com ervas, é tudo que eu queria. Eu falei, e aí, pai, quem que eu procuro? Ele falou, vai estudar. Tá, mas eu vou estudar com quem? Eu vou pro Nordeste, pro Norte? Eu vou procurar Pai de Santo, índio? O que que eu vou fazer? Vai estudar. Mas formação acadêmica, eu tenho que pesquisar, o que que eu tenho que fazer? E pela terceira e última vez ele responde, vai estudar. E se cala. E eu parei e falei, bom, esse vai estudar pode ser tanta coisa. E eu comecei a estudar de tudo um pouco. Não busquei formação acadêmica na área, não voltei para a faculdade para fazer biologia, continuei lá no meu trabalho, né? E conforme eu ia estudando, conforme eu ia buscando conhecimento, eles vinham trazendo informações da parte ritualística. E nunca era o contrário, eu não ganhei nada assim de falar, olha, você é merecedor disso daqui, vai lá e faz. Não, eu tinha que buscar. Eu buscava uma parte, eu lia, aí eles vinham e falavam, então, isso daqui funciona assim por causa disso, dessa forma. Ah, então, a arruda, poderosíssima arruda, erva de limpeza. A espiritualidade, não, o mestre falava assim, limpa o quê? Eu falava, limpa, ué. Limpa das tranqueiras do dia a dia. O que é tranqueira do dia a dia? Eu tinha que ser preciso. Eu tinha que ter uma resposta quadradinha ali, né? Por que essa erva é de limpeza? E essa eram as minhas perguntas, né? Era como se os mestres, né? Eles reproduzissem os meus questionamentos de antes. Eles traziam os meus questionamentos para mim. Naturalmente, né? A consciência ela vai despertando, você vai lembrando de muita coisa, coisas de outras passagens por aqui, né, que são diferentes. A pessoa fala assim, eu trago aí uma habilidade para lidar com erva de uma outra vida. Nessa outra vida era um outro tempo, você era uma outra pessoa, você tinha outros recursos. Então é importante que você desenvolva isso no aqui e agora, porque a necessidade é aqui e agora. Nós vamos oferecer banhos de defumações e benzimentos para pessoas da cidade, pessoas que moram em apartamento. Lá no tempo de mamãe, todos nós morávamos em casa, a gente morava em chácara, né? Morava em espaço que você tinha como plantar tudo. Hoje achava às vezes num canto ali, né? E aí acha muita coisa ainda. A hora que eu parei o carro aqui na frente, eu tava olhando ali na rua, né? O quanto de erva que tem. Aí a gente olha e fala, uau, que bacana, dá para fazer tanta coisa. Mas é isso, é necessidade e oportunidade. Então esse trabalho ele vem ao encontro dessa minha necessidade de saber mais e aprender mais. Eu não tinha a mínima pretensão de levar isso adiante, de ensinar sobre ervas. E lá no final dos anos 90, eu, na minha busca de tudo, né, também de conhecimento sobre espiritualidade, eu encontrei o trabalho de Pai Rubens Saraceni. Eu encontrei também, por um acaso, isso é conversa para um outro dia. Eu falei do meu retorno para a Umbanda, o meu encontro com o Pai Rubens é hilário e também é conversa para um outro dia. Mas eu encontrei o trabalho do Pai na Magia das Sete Chamas, no final de 99. E lá nesse final de 99, eu me encantei com o trabalho dele porque tinha coerência. Foi o único trabalho, ele já tinha passado em algumas situações ali, eu lia muito do Umbanda Esotérica, porque fazia as relações, né, dos pais e mães orixás com os elementos da natureza, com as runas, com os signos do zodíaco, os planetas, etc. Isso para mim era interessante. Só que eu sempre olhei aquilo ali e falava, ainda não é isso.
Não é desse jeito. E eu conheci o trabalho do pai Rubens, já tinha contato com o trabalho do pai através do Código de Umbanda, que um dia eu comprei lá numa livraria, primeira edição, e eu comecei a ler, eu já tinha lido bastante coisa da Umbanda esotérica, algumas tinham gostado, outras não, e eu lembro de ter pego aquele livro, ter fechado e falar assim, com todo perdão, meu velho, todo perdão, né? Ele sabe. Eu falei assim, idiota metido a besta. Juro, foi exatamente o que eu falei, larguei o Código de Umbanda lá, jogado, né? E um dia uma pessoa, né, me apresentou, me indicou o caminho do trabalho do pai Rubens. Eu tive uma experiência mística com aquilo, assim, antes de conhecer o pai Rubens, foi uma coisa louca mesmo. E no mesmo dia eu falei, eu vou atrás desse cara, eu preciso saber quem é. Eu não tinha ideia nem de como é que era o pai Rubens. Encontrei o pai Rubens dando as primeiras turmas de magia das sete chamas, num espaço aqui em São Paulo, aí no metrô Ana Rosa, e eu lembro que eu tava na sala, ele entra, aparece na porta, eu olho para ele olha para mim, ele dá um sorriso, eu dou um sorriso, a gente não fala absolutamente nada. Aí eu olho para ele e penso, esse é meu mestre. Eu não largo esse cara nunca mais. Se você está aqui, eu te convido a se inscrever no canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. É uma iniciativa da equipe Filhos do Todo para trazer um conteúdo espiritual na tua vida. Através da orientação dos guias espirituais, iremos compartilhar conteúdos semanalmente nesse canal. Inscreva-se aqui na descrição. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.